Oi pessoal, aqui é a Ana Carol com dicas sobre a redação que aprova no Enem e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre generalização. Muito importante esse tema porque é algo que às vezes a gente faz sem perceber, já que a generalização pode ser um discurso, um recurso que a gente utiliza no dia a dia para conseguir se comunicar. Então, muitas vezes, para uma comunicação ser efetiva, a gente se utiliza de alguns elementos generalizadores, por assim dizer, sem desconsiderar os pontos fora da curva, ou seja, as exceções, para que a gente consiga fazer uma comunicação que seja fluida, né, e não se torne truncada. Acontece que na redação a generalização é muito perigosa e ela pode comprometer a sua argumentação, ela também pode comprometer a sua proposta de intervenção. Então, ela pode afetar as competências 3, 2 e a competência 5 também. Então, assim, evitar ao máximo generalizações. Por quê? Porque a generalização ela faz com que o seu texto se torne mais frágil. A argumentação dele fica mais fraca. Porque se você consegue achar um único caso que se contrapõe àquilo que você está dizendo que é absoluto, pronto, seu argumento foi todo desmontado. Além disso, as generalizações elas favorecem muitas vezes injustiças, né? Elas fazem com que você muitas vezes cometa ali algum erro de desconsiderar algum grupo ou alguma situação específica, e isso pode afetar também a sua proposta de intervenção, as soluções que você vai propor para aquele problema que você desenvolveu no seu texto. Então, não é interessante definitivamente que essa generalização seja feita no corpo da sua redação. E como que a gente faz para quebrar essa generalização? Bom, existem várias técnicas, né? Mas basicamente não utilizar algumas palavrinhas que costumam sugerir esse sentido de absoluto, de algo universal, de algo que não pode ser contestado. E que palavras são essas? A gente tem sempre, nunca, jamais, todo e qualquer caso, jamais isso foi visto, isso sempre acontece, evitar construções do tipo porque elas são muito perigosas e elas generalizam, elas tornam uma situação absoluta. Como que eu posso falar então, Ana Carol? Bom, existem várias maneiras de você quebrar essa generalização ao longo do seu texto. Então, algumas expressões aqui de pronto que a gente pode falar. De modo geral, geralmente, em regra, via de regra, normalmente, algumas construções de verbo também. Se você usa o verbo tender a, então as pessoas tendem a fazer. Então, você não está dizendo que elas fazem sempre, elas necessariamente vão fazer. Você está dizendo que existe uma tendência disso acontecer. Então veja como o texto fica muito mais sutil. Você está defendendo um ponto de vista, você está argumentando em algum sentido, mas sem tratar aquilo como algo absoluto, como um fato que vai ocorrer 100% das vezes. Porque muitas vezes a gente não consegue nem afirmar isso. Então, a dica de hoje é essa, o cuidado que a gente precisa ter com as generalizações, porque elas podem afetar muito a nossa argumentação no texto. E quebrá-las, né, evitar que elas aconteçam é relativamente fácil. É só a gente inserir algumas palavrinhas ao longo do texto, obviamente tomando cuidado com as repetições. Então, se você utilizou uma palavra de modo geral, e você precisa fazer uma nova marcação de ruptura com essa generalização, não use de novo o de modo geral. Use um outro indicativo que vá expressar essa quebra sem que você fique repetindo também as mesmas palavras, né? Porque numa redação é importante também que o cuidado com a repetição seja tomado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e um abraço. Tchau!